Mais um podcast da TV Cidade, da Rádio Cidade, aqui direto do sertão alagoano. Prepare-se para o que eu vou dizer, coloque no seu coração e depois confirme no dia 4 de outubro. Escute. Você sabe o que é voto envergonhado? Pois é o voto envergonhado que vai decidir a eleição aqui no Brasil e também no estado de Alagoas. Eleição para presidente e para governador. Você compreendeu? Então, se prepara que eu vou agora fazer o nosso podcast. Aqui diretamente dos estúdios da Rádio e TV Cidade, mais um podcast. Agora vamos falar sobre o voto envergonhado. 30% dos brasileiros que tem vergonha de dizer em quem vai votar está decidindo a eleição em Alagoas e também para presidente da República. As eleições não estão garantidas, nem para governador em Alagoas e nem para presidente da República ainda. Não, vou dizer agora. Foi feita uma pesquisa e cerca de 30% a 40% não tem coragem de dizer em quem vai votar, principalmente do lado de Lula, do lado de Paulo Dantas. O voto é declarado em Alagoas e no Brasil para quem vota em Bolsonaro. Pergunte a um eleitor de Bolsonaro em quem ele vai votar. Na hora ele diz Bolsonaro. Agora, o eleitor de Lula, ele tem vergonha. Fica naquela dúvida, deixando para a última hora, não tem coragem de falar diante das pessoas. Por que não? O cara vai dizer se tiver alguém de Bolsonaro, mas o Lula foi preso por corrupção. E por conta disso, o eleitor de Lula, ele tem vergonha. Você está compreendendo? Tem vergonha de expor o voto. E assim, hoje, diante dos eleitores de Lula, muitos eleitores de Bolsonaro não abrem o jogo também. Mas você não acabou de dizer que o bolsonarista fala em quem vota, ele fala no ambiente que é propício. Aonde não é propício, ele não confirma. Se tiver um grupo ali de pessoas de Lula e ele sentir que o ambiente não é ainda adequado, ele não revela. E é esse eleitor, o voto envergonhado, que vai decidir a eleição. Na capital alagoana, eu andei agora em Maceió, andei em Arapiraca, em várias regiões. Muitos eleitores de Paulo Dantas não revelam que é eleitor dele. Por quê? Por causa da família Calheiros. Você já pensou? Mas o Renan Filho não está aí de vento em popa para senador, mas ainda é uma rejeição grande em Alagoas por conta do pai. O Renan tem seus valores próprios e o pai não transfere votos para o filho. Mas as pesquisas apontam o Renan com 45%, 50% em relação ao Davi com 28%, 35%. Não é assim. Mas ele não consegue transferir esses votos para Paulo Dantas, o seu eleitorado. É a mesma situação de Lula. Lula não consegue transferir os votos dele para os candidatos dele aqui em Alagoas. Porque se ele está, como diz os institutos, com um percentual acima 10, 15% de Paulo Dantas, é sinal de que os mesmos votos de Lula não estão com Paulo Dantas. Os votos de Renan Calheiros para senador não estão para Paulo Dantas.
Então, o que é que ocorre? Esse é o voto envergonhado. Eu não vou dizer que é o voto sem vergonha, não. Sem vergonha já é uma coisa assim de palhaçada, né, gente? É o voto envergonhado, o voto da vergonha, que vai decidir as eleições. Aqui, aqui, em Alagoas e no Brasil. Todo mundo só se fala nisso agora e eles estão preocupados. No caso de Alagoas, funciona assim. Saiu a pesquisa paga pela Rede Globo de televisão e pela TV Gazeta, que dão a Paulo Dantas com a distância de 10 a 12%, Paulo Dantas do segundo colocado, que é Rodrigo Cunha, segundo a pesquisa da TV Gazeta da Rede Globo. Tudo bem? Está compreendendo? Vamos lá. Ocorre que quando você coloca no papel, escute só, Paulo Dantas, isso é para o pessoal do Paulo Dantas se ligar. 32. O Rodrigo Cunha, 21. Colo, 20. Aí vem o Rui Palmeira com seus 13%. Ó, escute. Eu conversei com muita gente, muitas pessoas em Maceió e Arapiraca. Se passar para o segundo turno Paulo Dantas e Rodrigo Cunha, o cara diz logo, Paulo Dantas ganhou a eleição, tá boa, foi com a diferença grande. Não, e aí? O eleitor, quem ficar de fora mais, Collor encostou em Rodrigo Cunha, está com a diferença de 1 ponto, mas se você somar os dois, dão 42%. Se você botar os votos de Rui, vai para 55%. Ei, ouviu aí? Paulo Dantas, governador, é para se preocupar, governador. Você tem que convencer, não pode. É por isso que durante a campanha, um fica magoando o outro. E nessas feridas que deixam, faz com que o eleitor, no segundo turno, vote em branco. Não vá, porque o eleitor de Collor não vota em Paulo Dantas, não. Paulo Dantas não consegue convencer o eleitorado de Collor para votar nele. E tem que convencer, se quiser ganhar a eleição. O eleitor de Rodrigo Cunha não vota em Paulo Dantas. Não vota. Mas o eleitor de Rui vota, que o Rui pode ser que ele vá, se ele não for para o segundo turno, ele vai apoiar Paulo Dantas. A maioria dos jornalistas, especialistas, dizem que Rui vai para Paulo Dantas. Ele nunca disse isso. Ele quer ir para o segundo turno. Agora, Collor e Rodrigo Cunha não irão votar em Paulo Dantas. Por quê? Porque vai haver segundo turno para presidente e eles dois são Bolsonaro. Eles dois são Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou falar sobre por que Bolsonaro não pediu voto para Collor agora na sua última live. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, eleitor de Collor e de Rodrigo Cunha, que são bolsonaristas. Por que bolsonarista? Porque o maior cabo eleitoral de Bolsonaro em Alagoas passou aqui em Santana de Ipanema essa semana, ontem. Arthur Lira. Arthur Lira, que toda semana Bolsonaro pede voto para Arthur Lira. Toda semana Bolsonaro pede voto para Arthur Lira. Então, nesse ponto aqui, parece que ele pediu para o presidente não falar em Collor nessa última live. Mas isso é um assunto para outro momento. Então, o voto envergonhado vai decidir a eleição para presidente da República
30%, em Alagoas, 40% dos eleitores que votarão em Collor e Rodrigo Cunha, se votarem num dos dois, Paulo Dantas se complica. Então Paulo Dantas tem que costurar, arrumar um jeito para convencer os eleitores de Collor ou de Rodrigo Cunha que ficarem de fora para votar nele, que se não conquistar esse voto, o eleitor de Bolsonaro, que é Collor também, de Rodrigo Cunha, um dos dois vão para eles e dá mais de 40%. E fora o eleitor de Rui. Então a oposição que faz a oposição a Paulo Dantas no segundo turno, vai muito forte e pode virar o jogo. Vai depender de Paulo Dantas conquistar esses eleitores. Se não conquistar, não ganha a eleição. E agora a situação para presidente. Se esses 30% do eleitor envergonhado, que não decidiu ainda, que não aparece na estatística lá de indecisos, e que é o eleitor que tem vergonha de falar em quem vota, vai decidir quem ganha a eleição, Bolsonaro ou Lula. Bolsonaro ou Lula. Tem que haver expressão desse voto. E esse voto está dando nessa situação. Ok? Era isso que eu tinha nesse primeiro podcast.